E aí galera, beleza? Aqui é o Nales e eu vou falar sobre os conceitos primitivos. Começando aqui pelo ponto. Eu desenhei vários pontos diferentes para mostrar que o ponto é um ser adimensional, ou seja, ele não possui dimensões. O ponto aqui está sendo representado pela letra A, que tem que ser sempre letra maiúscula, o ponto. Agora o número 2, a reta. A reta possui pontos infinitos, ou seja, dentro da reta existem milhares de pontos, já que eles não têm dimensões, podem ser infinitos pontos. A reta sendo o R aqui, que tem que ser sempre letra minúscula. Dentro da reta temos também a semirreta e os segmentos de reta. A semirreta é basicamente um ponto que divide a reta em dois, criando assim duas retas, com pontos infinitos dentro dela. O segmento de reta. O segmento de reta são dois pontos distintos entre o segmento de reta. No caso aqui o C e o D, que é o CD segmento, beleza. O último aqui ó, é o plano. O plano possui infinitos pontos e infinitas retas dentro dele. Como retas são feitas de pontos e pontos são infinitos, basicamente tem vários e vários e vários, e ele é feito de infinitas retas e infinitos pontos. Isso aí, beleza. E é representado pela letra grega alfa aqui no caso. Tudo isso aqui, galera, tudo isso aqui junto forma o espaço, que o espaço é o conjunto de todos os pontos. Beleza, galera, valeu. Bom dia pessoal, aqui quem está falando é Marcos Melo. Hoje estou aqui para falar sobre posição relativa entre retas, que são divididas basicamente em 5, que são as retas concorrentes, perpendiculares, paralelas distintas, coincidentes e reversas. Agora eu vou tentar definir cada uma delas. Primeiro, as retas concorrentes. Deixa eu ver aqui. As retas concorrentes são aquelas retas que se unem em algum ponto, como aqui que eu vou fazer agora. Tem aqui uma reta e aqui outra reta. Então, nesse ponto aqui, elas se chocaram. Elas estão concorrendo a alguma coisa. Então, isso é reta concorrente. Agora eu vou falar sobre retas perpendiculares. Retas perpendiculares não deixam de ser retas concorrentes. Elas se unem em algum local, igual às retas concorrentes. Só que nesse local elas formam uma cruz, que também dá para ver que forma um ângulo de 90 graus. E isso são retas perpendiculares. Agora eu vou falar sobre retas paralelas distintas. As retas paralelas distintas são aquelas retas que não se encontram, não são concorrentes. Como aqui, tem uma aqui e outra aqui. Elas não se encontram em nenhum local, são apenas retas. Não se encontram, são paralelas umas à outra. Também tem as retas coincidentes. Bom, as retas coincidentes é basicamente a mesma reta. Digamos que tem uma reta aqui e tem outra reta em cima dessa. Então tem, se o ponto, por exemplo, o ponto A de uma reta é aqui, o ponto A da outra reta também vai ser aqui. São basicamente a mesma reta. Também tem a reta reversas. A reta reversas é meio difícil de explicar, pois elas não se encontram e não são paralelas. Digamos que é basicamente um cubo. Eu não sei desenhar um cubo, então eu não posso explicar muito bem para vocês. Mas digamos que aqui está uma reta e aqui está a outra. Elas não se encontram em nenhum local. Meu assunto é posição relativa entre planos. Vou dar o conceito de figuras geométricas, envolve os planos. Vou começar aqui. Planos são figuras geométricas de duas dimensões que geralmente ocupam parte do espaço tridimensional. Ao escolher dois planos qualquer no espaço, é possível identificar se existe interação entre eles. É o modo como ela acontece. Isso depende da posição relativa entre planos. Todo mundo pergunta o que é plano. Antes eu não sabia o que era plano, mas agora a gente está estudando esse assunto, que é planos tridimensionais. E todo mundo pergunta o que é plano. Então, o plano é uma coleção infinita de retas paralelas que são perpendiculares a uma reta, a uma única reta. Essa última, essa última existe para que as retas paralelas não façam qualquer ondulação. O resultado disso é uma superfície plana.
parecida. Vou dar um exemplo aqui. Quer dizer, eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, com a superfície de uma mesa ou com a parede de uma casa. Pode ser parecida com a figura perpendicular. Outro exemplo de planos é o planos coincidentes. São o mesmo plano. As retas coincidentes são aquelas que possuem dois pontos em comum. O resultado disso é que elas também compartilham todas as outras infinitas pontas. Já os planos coincidentes são aqueles que possuem três pontos não colineares que não estão em linhas retas ou em comum. E é isso. Meu nome é Matheus Pacheco. Fala pessoal, meu nome é Marcos e eu vou explicar aqui sobre as posições relativas entre retas e planos. Bom, essas posições relativas elas podem ser divididas em três etapas, três classificações. Reta contida no plano, onde todos os pontos são comuns. Reta secante ao plano, onde há apenas um único ponto em comum. E a reta paralela ao plano, onde não há nenhum ponto em comum. Eu vou demonstrar aqui através de exemplos para ficar mais fácil a aprendizagem. Bom, reta contida no plano. Na reta contida no plano, todos os pontos são incomuns, todos os pontos da linha. Aqui no caso representado por A e B. Essa aqui é a reta, e tem como ponto em comum o ponto A e B. Como podemos ver, pontos em comum. Passando adiante, reta secante ao plano. Bom, na reta secante ao plano, há apenas um único ponto em comum, representado por esse P aqui, onde a reta atravessa o plano, ela perfura o plano. Aqui, adiante. Reta paralela ao plano. Na reta paralela ao plano, não há nenhum ponto em comum. A reta está fora do plano, ela está ao lado, ela está literalmente paralela ao plano. Só aqui voltando para recapitular. Reta contida no plano, todos os pontos são comuns. Reta secante ao plano, há apenas um único ponto em comum. E reta paralela ao plano, não há nenhum ponto em comum. E essa foi a aula, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado. Boa noite, pessoal. O meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre projeção ortogonal sobre um plano. A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano pode ser comparada à sombra desse mesmo objeto no horário em que o Sol está mais alto no dia. Nesse horário, a sombra possui dimensões iguais às do objeto, mas não possui profundidade alguma. As projeções ortogonais sempre são exploradas nas avaliações do Enem, porque a única forma de resolver problemas sobre o possível formato de uma projeção é por meio de raciocínio lógico. Existem diversos tipos de projeções, como por exemplo, projeção do ponto sobre o plano. A figura formada pela projeção ortogonal de um ponto P sobre o plano é o ponto P'. Essa projeção é definida como a extremidade do segmento de reta perpendicular ao plano, cuja outra extremidade seja o ponto P. Observe que um segmento de reta é perpendicular a um plano quando, dado o ponto P' de interseção entre os dois. Todas as retas pertencentes a esse plano que passam por esse ponto P' são perpendiculares ao segmento de reta dado. Para verificar isso, é suficiente observar duas retas perpendiculares contidas no plano. Projeção da reta sobre o plano. A figura formada pela projeção ortogonal de uma reta R sobre o plano é outra reta S. Essa projeção é definida como a interseção entre o plano que contém a reta R e o plano que contém a reta S, quando os dois são perpendiculares. No caso particular, em que a reta R já é perpendicular ao plano, a sua projeção sobre esse plano é apenas um ponto.